Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e neste vídeo nós vamos trazer algumas observações importantes que são úteis para entender a diferença que nós fizemos nos dois vídeos anteriores, as diferenças entre direitos e entitlements, ou benefícios sociais, que são oriundos de uma decisão política de um determinado Estado. E é justamente uma explicação, uma observação ou um conjunto de observações agregadas a essa observação maior que serve para esclarecer essa diferenciação entre direito e entitlements, é justamente fazer uma diferença entre Estado liberal e Estado social, diferentemente, que pode ser abordado em outro aspecto, em outro sentido, o Estado socialista. Mas o Estado liberal difere do Estado social justamente por conta da posição adotada pelo Estado no âmbito do domínio econômico. Podemos simplificar da seguinte forma: no Estado liberal, o Estado, burocracia, poder, se distancia o quanto possível do domínio econômico, da economia, não interfere de modo a absorver nem um segmento, nem regular de forma abusiva até o setor econômico. E, de outra forma, é um Estado que não se transforma em Estado provedor, através da concessão de benefícios sociais, muito embora muitos Estados liberais hoje concedam benefícios sociais, mas não em larga escala como os Estados sociais, que são Estados mais intervencionistas. O Estado social, ele vai fazer uma intervenção maior, não se distancia do domínio econômico, da economia como o Estado liberal, mas intervém através de regulação, de uma legislação ou através de uma intervenção direta, criando empresas públicas para prestar serviços que não são essenciais, até serviços industriais e serviços comerciais, a depender da posição adotada e da ideologia adotada nesse determinado Estado. Já o Estado socialista, nós estamos fora do âmbito de economia de mercado. Nós podemos abordar em outro instante as caracterizações do Estado socialista, que difere do Estado social. Porque o Estado social, da mesma forma que o Estado liberal, eles funcionam dentro de um modo de produção capitalista. O Estado social não é socialista. Apesar de que existem entendimentos de autores que funciona dentro de uma economia capitalista, dentro de um modo de produção capitalista, um Estado de ideologia socialista. Eu não concordo bem com esse ponto de vista, mas nós temos que entender que muitas das ações do Estado social são de inspiração socialistas. Mas a propriedade privada, ela não é abolida, a economia de mercado se mantém, mas o Estado, através da sua feição intervencionista, criando uma legislação ou criando modos pontuais de intervenção no domínio econômico, prestando serviços que não são essenciais, considerados como serviços públicos, prestando até atividades econômicas industriais, como por exemplo, atividade bancária, atividade de encomendas, que é o caso do Correios, atividade de exploração de petróleo, que é o caso da Petrobras, exemplos esses que nós temos no Brasil. O Estado socialista, ele abole a propriedade privada, o Estado passa a controlar o sistema econômico. Mas, em todas as três espécies, tanto o Estado liberal, o Estado social, como o Estado socialista, que nós prometemos abordar em outro vídeo, todos eles não abolem uma coisa: o processo de produção de bens. Muito embora o processo de produção, o modo de produção no Estado liberal e no Estado social sejam a partir da matriz capitalista, respeitando as regras de mercado, muito embora no Estado social haja mais intervenção do Estado, através de legislações próprias que vão desde a legislação trabalhista até outras legislações que de algum modo condicionam o desenvolvimento da economia. Mas, claro, tanto no Estado liberal como no Estado social existe a matriz capitalista, a economia de mercado. No Estado socialista não há economia de mercado, muito embora exista um processo de produção de bens e serviços.
existe industrialização. É isso que muitos confundem. Muitos culpam o capitalismo pela industrialização, pela destruição do meio ambiente, quando isso, na verdade, não é correto. Não é correto afirmar, por quê? Porque o processo de industrialização ocorre em todas as espécies de Estado, de acordo e independente, obviamente, da orientação ideológica e da posição do Estado no domínio econômico em face do mercado ou em face da sociedade. Seja um Estado liberal, seja um Estado social, seja um Estado socialista. O que dizer, por exemplo, da União Soviética, que inclusive competiu com os Estados Unidos na corrida para a exploração espacial, da produção de bens, de automóveis, de máquinas, de tecnologia. Então, isso foi possível dentro de um Estado industrial. Mas o modo de produção era socialista lá na União Soviética. E, claro, o Estado liberal, o modo de produção é capitalista, mas é um Estado que, por conta das regras de mercado, é muito mais favorecido pela competitividade. No Estado liberal existe maior competitividade. No Estado social existe menor competitividade entre os agentes econômicos. No Estado socialista, a competitividade é praticamente zero, porque o Estado cria instâncias de regulação e de domínio dos bens de produção em todas as esferas, em todos os segmentos da economia. E o Estado liberal, na verdade, vamos dizer assim, ele foi consentâneo, ele nasceu junto com o Estado moderno. O Estado liberal é coincidente em seu nascimento e desenvolvimento com o Estado moderno. Essa feição de Estado que nós temos, inclusive, que posteriormente se contrapôs a um Estado absolutista a partir da Revolução Francesa. Mas foi com a industrialização, com o processo de industrialização, que um Estado liberal se aperfeiçoou e, claro, foi justamente tomando a forma do chamado Estado guarda noturno, na expressão francesa, traduzindo a expressão francesa, guerdin, Estado guerdin, que significa o Estado vigilante apenas, que se distancia o máximo da economia, do processo econômico. Essa observação histórica é importante por quê? Porque à medida que o Estado foi se distanciando e deixando à vontade o mercado, muitas falhas de mercado vieram a acontecer, inclusive o desenvolvimento da indústria que gerou oligopólios, monopólios, que são chamadas falhas de mercado, como também disfuncionalidades dentro do setor social, ocasionando justamente o quê? Ocasionando um empobrecimento da sociedade, sem que o Estado pudesse ou se interessasse em proteger os mais pobres que já eram justamente o quê? Vítimas de um processo de industrialização em que eles não podiam ser amparados pelas regras do mercado. Muito embora seja criticável, e muitos criticam, que Adam Smith defendia fervorosamente a mão invisível, que a mão invisível do mercado iria fazer com que houvesse ajustes, mas os críticos de Adam Smith esquecem que Adam Smith também foi defensor de uma certa intervenção do Estado na economia, para que não houvesse um processo muito à vontade e alheio até à dignidade da pessoa humana, fazendo com que muitas pessoas sucumbissem a um processo de exploração capitalista. Percebendo-se isso, no final do século XIX já existiam algumas políticas em alguns estados de intervenção para proteger os mais pobres que sofriam com o processo de industrialização. A sua força de trabalho era vendida enquanto ele tinha saúde, e quando não tinha mais saúde, um exemplo apenas, ele ficava desamparado, se transformava em indigente. E duas constituições foram importantes para regular, no âmbito do seu texto, e intervir a partir dessa política institucionalizada no texto constitucional, no processo econômico, criando legislação previdenciária, legislação trabalhista e legislação de intervenção no domínio econômico, que foi a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. Foram os dois marcos que instauraram o chamado Estado Social. Daí justamente nasce o Estado Social, que é um Estado mais intervencionista. Mesmo que fosse inspirado em ideais socializantes, não se tornou um Estado socialista. O Estado Social visava justamente o quê? Implementar
políticas que pudessem fazer com que as falhas de mercado, com que as distorções provocadas pela livre concorrência sem regras para determinar e respeitar o livre mercado, mas que esse livre mercado pudesse, inclusive, permitir o acesso de outros agentes econômicos e impedisse que pessoas fossem exploradas no máximo. Então, o Estado Social criou políticas para benefício, só que em alguns casos o Estado foi muito mais além. Foi um Estado que passou de intervencionista para ser também paternalista. Isso no mundo, mas também aqui no Brasil. A Constituição de 1934 foi um marco do Estado Social no Brasil. Foi a primeira Constituição que trouxe justamente o quê? Que trouxe modelo de intervenção normativo do Estado na economia e já previa a criação de legislação de proteção aos desamparados, aos mais fracos e, claro, uma proteção ao trabalhador, que veio surgir décadas depois com a legislação trabalhista no Estado Novo. Mas nós não podemos deixar de observar que a segunda Constituição Republicana, que é a Constituição de 1934, a primeira de 1890, foi a primeira Constituição a trazer a feição do Estado Social. E podemos dizer que de lá para cá o Brasil passou a ser um Estado social. Nós não podemos dizer que o Brasil é um Estado liberal do golpe de 30, da Revolução de 30 até hoje. Não. O Brasil, ele inclusive adotou modelos intervencionistas da Itália, no sentido corporativista, de beneficiar a representação por sindicatos, modelos de intervenção de outros países que estavam justamente criando regras para diminuir a chamada injustiça social. Mas no Brasil, o Estado veio, de algum modo, evoluindo no sentido de se desenvolver como Estado paternalista também. Criar muitas políticas, criar os chamados entitlements, de modo a fazer com que houvesse hoje uma estrutura estatal que faz com que muitos entendam que o Brasil é um país que criou um Estado para diminuir a pobreza, mas que ainda não alcançou êxito. Mas o fracasso do Estado Social se atribui ao Estado liberal, que na verdade nunca foi implementado no Brasil, a não ser na Primeira República, ainda num regime econômico muito atrasado, que nós vamos observar isso em outro ponto, explicar por que o liberalismo não deu certo aqui no Brasil. E claro, uma das razões para que isso tenha acontecido foi justamente o movimento ruralista, que desde então impediu o desenvolvimento industrial do Brasil. Mas nós não podemos culpar o liberalismo por ele nunca ter acontecido. Nós temos que culpar políticas equivocadas que foram implementadas do Estado Novo para cá, e que mesmo que tenha havido algum processo de desestatização nos anos 90, ainda assim o Estado não deixou de ser um Estado social. Ninguém pode negar isso, justamente porque você está diante de legislações como a legislação do trabalho, a legislação previdenciária, que já foi remodelada, remodificada, foi universalizada, e outras legislações, inclusive implementando a universalização do serviço da saúde. Claro que hoje a saúde pode ser considerada e é considerada um serviço essencial, mas o processo como se dá a universalização também é decorrente dessa feição do Estado Social. Então nós não podemos concordar com as pessoas que dizem que o liberalismo ou a direita liberal governou o Brasil durante 500 anos. Isso é uma inverdade. Nós podemos dizer que se há causas para que o Estado ainda tenha desigualdades, foram as formas equivocadas que se utilizaram de um Estado Social para gerar benefícios privados através de sistemas públicos, de patrimonialização de políticos que se apropriaram da máquina estatal, sob a justificativa que estariam justamente implementando políticas em desfavor da desigualdade, para diminuir as desigualdades sociais. E nada disso resolveu o problema das desigualdades que, vez por outra, é mais aprofundada ou é de alguma forma diminuída em determinadas circunstâncias. Mas o processo é complexo e num vídeo de 15 minutos nós não temos como explorar
toda essa realidade. Fica aqui a minha promessa de continuar esse tema adiante. Um abraço a todos.